Vamos falar de saúde, porque em Mato Grosso do Sul, o aumento dos casos de síndrome respiratória aguda grave entre idosos e crianças pequenas tem preocupado as autoridades de saúde. O vírus da influenza, segundo a Fiocruz, já é a principal causa de mortes, por essas síndromes em idosos e segue impactando também os mais jovens. Com cidades do estado em nível de alerta, é hora de redobrar a atenção. Para a gente falar sobre os riscos, a vacinação e os cuidados nessa época do ano, eu vou conversar agora de forma remota com a pesquisadora Tatiana Portela. Tatiana, muito bom dia, bem-vinda aqui ao Bora MS. É um momento bastante preocupante, de alerta, que precisamos redobrar os esforços, tanto do poder público quanto da sociedade como um todo, não é mesmo? Bom dia. Bom dia, isso mesmo. A gente tem observado aí uma alta de casos de síndrome respiratória aguda grave no Mato Grosso do Sul e em diversos estados do país, sendo que os vírus que têm causado essa alta de casos de SRAG são o VSR e a influenza. Certo. Tatiana, em relação a esse cenário que nós estamos vivendo hoje, ele é muito pior do que o registrado no ano passado, pelo que nós temos observado os números. O que levou a este número tão expressivo, tão elevado, sabendo que neste período do ano, como todos os anos, a gente tem aí o vírus da influenza, da gripe, H1N1, mas o que levou neste ano nós termos tantos casos graves da doença? Essa época do ano, de outono e inverno, a gente observa mesmo uma alta desses vírus respiratórios, como a influenza e o VSR. E é importante, para diminuir essa carga de hospitalizações pelo vírus, é importante que as pessoas mais vulneráveis se vacinem, porque a vacina ela protege contra as formas mais graves, contra a hospitalização e também contra o óbito. Então, para a gente diminuir essa carga de hospitalizações e também de óbitos pelo vírus, é importante que a população mais vulnerável, principalmente, se vacine contra o vírus. Ô, Tatiana, falando de vacina, o correto não seria essa vacina ter chego um pouco mais cedo, antecipando esse período de inverno, de baixas temperaturas, de umidade do ar? Porque nós estamos vendo os municípios, o estado, o governo federal falando, olha, pessoal, vamos vacinar, vamos tomar a vacina, mas no momento em que o vírus já está circulando, essa vacina chegou no tempo hábil ou ela deveria ter sido distribuída mais cedo? Ela chegou no tempo hábil. A campanha de vacinação começou no início de abril e a gente começou a observar esse aumento expressivo das hospitalizações por influenza no final do mês de abril. O problema é que a gente também observou o aumento das hospitalizações por VSR, que a temporada começa um pouco antes, lá para o final de fevereiro, início de março. E a gente ainda não tem a vacina contra o VSR disponível nos clubes. Essa vacina ainda vai entrar, muito provavelmente, até o final do ano. Então, por isso que a gente observou essa alta de hospitalizações até antes, lá por março. Mas o vírus da influenza, a temporada dele começa no final do mês de abril e a campanha de vacinação começou um pouco antes, pensando nesse início de temporada do vírus. Mas, infelizmente, nem todas as pessoas ainda se vacinaram, as pessoas dos grupos de risco. Então, é importante que essas pessoas procurem, quem ainda não vacinou, que essas pessoas procurem um posto de saúde o quanto antes para se vacinar contra o vírus da influenza. Certo. Tatiana, para a gente poder fechar aqui, o Brasil passou por uma situação, e o mundo todo, na época da pandemia da Covid-19, nós vimos inúmeros leitos, hospitais de campanha que foram abertos aí, e hoje o reflexo que nós temos é de que parece que faltam de fato, parece não, comprovadamente faltam leitos, em todos os lugares. A gente vê que há uma alta demanda, uma procura numa situação como essa. Você não tem onde colocar tantas pessoas assim em leitos hospitalares. Você acha que o país, como um todo, aprendeu com a pandemia ou ainda precisa aprender e expandir o número de leitos aí no SUS?
O ideal é a gente trabalhar com a prevenção, né? A gente tem que pensar antes, né, da internação, tentar diminuir a carga dessa doença para que menos pessoas se agravem e precisem dos leitos. Até porque, uma vez que a pessoa teve agravamento da doença, a chance dela ir a óbito é bastante importante. Então, o ideal é evitar que a pessoa chegue num estado mais grave da doença e, por isso, só a vacinação que é efetiva, né, contra as formas graves da doença. Certo. Pesquisadora Tatiana Portela, obrigado pela sua participação aqui com a gente. O recado sempre é: procure uma unidade de saúde, tome a sua vacina, né? Evite aí a aglomeração se estiver com sintomas gripais, né? E cuide-se principalmente daqueles mais vulneráveis, né? Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Um abraço. Um abraço.